Com uma das melhores atuações de sua carreira, Tyson Fury anunciou a sua aposentadoria do boxe profissional, encerrando uma das maiores carreiras dos últimos anos. Mas com 33 anos, no auge de sua carreira, no pico da sua popularidade e cheio de lutas atrativas para fazer em seguida, será mesmo que esse foi o fim do Rei Cigano? Será que nem mesmo o campeão peso pesado do UFC, Francis Ngannou, pode puxar o inglês de volta para os rings? Bom, é isso que vamos debater hoje. Se Tyson Fury vai ou não voltar a lutar e se a luta contra Ngannou vai realmente acontecer. E logo de cara eu vou responder a maior dúvida de todas. Carlos, você realmente acha que esse foi o fim de Tyson Fury? Que ele nunca mais vai voltar a lutar? E eu respondo que não. Eu não acho que esse foi o fim de Tyson Fury. Na verdade, eu acho que essa aposentadoria vai ser uma pausa. Ele vai passar um tempo longe dos holofotes, como ele mesmo falou, né, depois da luta, que é isso que ele quer fazer, e depois de alguns anos ele vai voltar a lutar. Pessoal, é aquilo que eu falei, é um cara de 33 anos. Será mesmo que ele vai ficar fora dos rings enquanto ainda dá tempo, ainda dá muito tempo para competir em alto nível? Porque se ele tivesse 38 anos, por exemplo, aí sim eu entenderia, porque se ele voltasse 2 anos depois, ele teria 40 anos. Sem dúvidas, ele voltaria como uma versão piorada de si mesmo. Não ia valer a pena. Mas ele só tem 33 anos de idade. Se ele voltar daqui a 2 anos, ele ainda vai ter 35, que é a mesma idade do Francis Ngannou, que é campeão peso pesado do UFC. Tá no auge de sua carreira. Então ainda daria muito tempo para ele competir em alto nível. E por isso eu acho muito difícil ver alguém como o Fury deixar o tempo passar sem sentir aquela coceira querendo trazer ele de volta. E eu digo um cara como Fury porque o boxe não é só a profissão, é a vida dele. O cara vem de uma família de pugilistas, o pai dele, John Fury, foi boxeador profissional, os irmãos dele também são boxeadores profissionais. Ele treina boxe desde criança, desde os 10 anos de idade, e o objetivo da vida dele era se tornar campeão mundial. Tanto que quando ele alcançou esse objetivo, ele ficou meio que sem rumo, sem saber o que fazer em seguida. Até o nome dele, Tyson, é em homenagem ao Mike Tyson, porque o cara já nasceu lutando, só que nesse caso para sobreviver, já que ele nasceu prematuro, pesando só 400 gramas. Ninguém esperava que ele fosse sobreviver. E como ele conseguiu lutar pela vida, sobreviver, o pai dele resolveu batizar esse guerreiro de Tyson. E com tudo isso que eu falei, acho que vocês perceberam. A vida do Tyson Fury é o boxe. E por isso eu enxergo essa aposentadoria como uma pausa. Ele vai passar um tempo fora, mas depois a vontade de competir, o seu espírito de boxeador vai acabar voltando à tona e ele vai se deixar levar novamente aos rings. Lembrando que essa também não foi a primeira aposentadoria do Tyson Fury. Em 2015 ele se afastou do boxe também porque sofreu de depressão. Só que depois de superar a doença e mesmo pesando mais de 200 quilos, o Tyson perdeu 70 quilos e fez o seu retorno aos rings. Nem mesmo a depressão conseguiu separar ele do boxe. Mas aí você pode fazer a seguinte comparação. E o Khabib Nurmagomedov? A situação dele era parecida com o Fury. E mesmo assim, ele se aposentou pra valer. E é verdade, as trajetórias do Khabib e do Tyson Fury são muito parecidas. Os dois foram doutrinados nas artes marciais, vêm de uma família de lutadores e foram treinados desde criança pelos seus pais. Até mesmo a idade e o cartel dos dois quando se aposentaram são parecidos. Khabib se aposentou com 32 anos e um cartel de 29/0, enquanto o Fury se aposentou com 33 anos e um cartel de 32/0. A diferença crucial, no entanto, é o motivo que levou os dois a se aposentarem. A aposentadoria do Khabib foi por causa de uma tragédia. O falecimento do seu pai abalou completamente o seu mundo. E aí, a mãe do Khabib implorou para que ele nunca mais lutasse. E assim ele prometeu para ela e para o mundo que nunca mais ia lutar. Aquele era o fim da carreira de Khabib Nurmagomedov, independente de tudo que pudesse acontecer em seguida. Sem falar que ele resolveu seguir o plano do próprio pai, sair de cena e abrir o caminho para o Islam Makhachev ter sua chance pelo ouro. Mas o que motivou a aposentadoria do Tyson Fury? Nada. Foi decisão dele, não houve fatores externos. Sem falar que, diferente do Khabib, que disse que com certeza não vai voltar, o Fury se despediu com uma leve incerteza nas palavras. Ele disse: "Acho que isso é o fim." Quando eu assisto uma série e um personagem morre,
a primeira coisa que eu falo é: se não tem corpo, não houve morte. Então esse cara pode voltar daqui a uns episódios com uma história mirabolante de como ele sobreviveu. E essa situação é parecida, só que agora eu digo, se houve um acho na frase, é porque o cabra vai voltar. E o adversário mais provável para o retorno de Tyson Fury, sem dúvidas, é o Francis Ngannou. É o maior atrativo que pode trazer o Fury de volta, seria histórico. 2 campeões pesos pesados ativos de 2 esportes diferentes se enfrentando. Isso não tem precedente. Ainda assim, ao que tudo indica, essa luta não ocorreria no boxe profissional. Fury e Ngannou estão concordando em fazer uma luta mista, misturando elementos do boxe e do MMA. Eles ainda não chegaram em um consenso, mas em poucas palavras, a ideia é fazer uma luta de boxe com luvas de MMA. Se for esse o caso, a luta não seria oficial, seria uma luta de exibição com o vencedor anunciado no final e valendo nocaute. Bom, pelo menos é isso que estão querendo fazer. E eu acho isso uma péssima ideia, porque se é para os dois se enfrentarem, que seja ou em um ou em outro, ou no boxe ou no MMA, sem misturar as duas coisas. Na verdade, para mim, o ideal era que houvessem 2 lutas, uma luta no boxe e outra luta no MMA. Mas o que importa é que, por mais que ele tenha se aposentado, o Fury ainda considera fazer essa luta. E o Ngannou é o que está mais animado nessa história toda. Ele quer ainda mais do que o Fury. Então, se depender dos dois, essa luta pode sim acontecer muito em breve. O problema é que não depende só dos dois. Ngannou continua sob contrato com o UFC, o que significa que ele precisa da autorização do Ultimate para poder lutar boxe. Atualmente, o UFC e Ngannou estão em uma guerra fria. O campeão disse que só vai lutar no UFC de novo se conseguir um novo contrato, com uma bolsa maior e a liberdade para lutar boxe. O problema é que o UFC não parece estar muito afim a aceitar os termos do campeão. E por causa disso, a vontade do Ngannou atualmente é deixar o UFC. O problema é que o contrato do Ngannou inclui a cláusula de campeão, o que significa que ele ainda está ligado ao UFC por mais 3 lutas ou pelo período de 1 ano, desde a sua última luta, que foi agora em janeiro contra o Ciryl Gane. Sabendo disso, o Ngannou disse que vai esperar por um novo contrato do UFC até esse 1 ano expirar, que no caso é em janeiro de 2023. Se suas necessidades não forem atendidas até lá, a cláusula de campeão não vai mais valer e ele vai poder deixar o UFC livre para enfrentar o Tyson Fury. Então, se vocês querem uma data para Francis Ngannou contra Tyson Fury, eu diria que deve ocorrer em 2023. E antes de encerrar o vídeo, eu quero comentar brevemente sobre as 2 únicas lutas que podem manter o Tyson Fury no boxe, que no caso são contra Anthony Joshua e Alexander Usyk. Sinceramente, o combate contra o Joshua já não está tão grande quanto poderia ter sido há 2 anos atrás. Depois do baile que o Joshua levou do Usyk, o peso do nome dele caiu bastante, assim como de uma luta contra o Fury. A única forma dessa luta voltar a ser interessante a ponto de manter o Tyson Fury ativo é se o Joshua conseguir vencer o Usyk e voltar a ter a moral que tinha antes. O problema é que a revanche contra o Usyk nem sequer tem data marcada por causa do conflito na Ucrânia, já que o Usyk é ucraniano e tá lutando pelo seu país, como também, se essa revanche acontecer, o favoritismo é todo do Usyk, baseado na primeira luta. Ele deu um baile no Anthony Joshua. Já Fury contra o Usyk seria a oportunidade do rei cigano ter em mãos todos os 6 cinturões ao mesmo tempo, embora ele já tenha conquistado todos esses títulos em períodos diferentes. E por esse motivo, somado à incerteza do futuro do Usyk e também ao fato que ele não é tão comercial quanto o Anthony Joshua, eu acho que o Fury não tá muito interessado em enfrentar o ucraniano no momento. Acho que no boxe, a única luta que pode trazer o Fury de volta é o Anthony Joshua, mas só se o mesmo estiver em uma fase fenomenal, como antes, que faça a luta entre eles ser interessante de novo. Mas se for o Anthony Joshua em má fase, ele não volta. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.